Boa noite, nós estamos estudando a Gemara de Kiddushin, Daf Mem Bet Amud Bet, 42b. Está continuando as leis de Shlichut, pessoa que pede para alguém fazer uma coisa por ela, o Shaliach, que é considerado como se ela tivesse feito. Exemplos que a Gemara deu, como assunto da nossa Gemara Kiddushin, a gente vai dar de casamento. A pessoa pode casar com alguém, pedindo para alguém ir lá entregar o anel para a noiva. Não precisa ser ele que faz isso. Mas agora, ela, depois de comentar isso, ela trouxe uma outra regra. En shaliach lidvar averá. Escrevi também aqui no quadro, a gente vai falar um pouco sobre isso. En shaliach lidvar averá significa que para averá, para uma transgressão, para um pecado, não tem shaliach. Ou seja, o responsável, a pessoa que fez a pedido de alguém alguma transgressão, ela não vai poder falar, ele que falou para eu fazer. Não tem isso. A gente aprende isso do pecado de Adão e Havá, de Adão e Eva, que Deus vai dar uma bronca, vai falar com Adão, o que você fez? Adão falou, não, foi a esposa que você me deu. E depois foi perguntar para a esposa, para Havá, para Eva, o que você fez? Foi a cobra. E não adiantou nada, sobrou para todo mundo, teve que se responsabilizar. Então, de qualquer forma, o argumento que a gente já viu é Divrei Arav, Divrei Atalmid, Divrei Mishomim. Se o Rav fala para fazer uma coisa e o aluno, o rabino fala para fazer uma coisa, o mestre fala para fazer uma coisa e o aluno fala para fazer outra, essa pessoa que está vendo as duas opiniões vai fazer como quem? Vai fazer como o mestre. Com certeza o mestre tem razão. Sim, também, se Hashem, se Deus falou para fazer alguma coisa, fazer assim, vem uma pessoa e fala, não, faz de outro jeito, quem você deveria ouvir? Você deveria ouvir o Criador, que falou para fazer de tal forma. Então esse argumento que a pessoa fala, não, mas foi ele que falou para eu fazer, ele não é aceito. Ele vai ser responsável pelo que ele fez. Então isso chama En Shaliach Lidvar Averá. Não tem Shaliach, não tem enviado para fazer uma Averá, fazer uma transgressão, um pecado. Vem a Gemara, ela fala... Mas, vem a Gemara e fala assim, que em relação a Meilá, o que quer dizer Meilá? Meilá é quando a pessoa usa alguma coisa do Beit HaMikdash. Então a pessoa confundiu, trocou o dinheiro lá, usou o dinheiro que era para comprar o sacrifício, já estava santificado para comprar algo do Beit HaMikdash. Ele trocou e acabou pedindo para alguém para comprar uma roupa para ele. Então a gente aprendeu que o responsável é quem pediu, quem falou para ele pegar esse dinheiro e comprar. Então aqui a gente viu que sim existe o Shaliach para fazer um pecado, a gente está responsabilizando quem mandou. Em relação a Meilá, que é essa transgressão de usar algo sagrado do Beit HaMikdash, o responsável é quem mandou, é uma exceção. Então fala a Gemara, por que existe essa exceção? A Gemara fala... Meilá se aprende uma Gzerá Shavá, fazendo um resumo de ontem, na verdade. Se aprende uma Gzerá Shavá, uma ponte de um outro assunto que a gente já sabia que tem Shlichut, que funciona Shlichut, pedir para alguém fazer, que é a Terumá. Tirar Trumá, a colheita para o Cohen, os 2% que precisa dar para o Cohen. Então, a pessoa não precisa ela tirar, ela pode pedir para alguém tirar. Não é que nem botar tefilim, que você tem que botar o tefilim em você. Tirar na colheita 2% para dar para o Cohen, você pode pedir para alguém tirar do teu campo. Não precisa você tirar. Então a gente já aprendeu isso, já aprendeu até a fonte disso. De qualquer forma, a Gemara fala, Meilá, o que é Meilá? Haverá o pecado de usar algo sagrado do Beit HaMikdash. Se você pegar um garfinho que tem lá no Beit HaMikdash... Mas só com relação ao Beit HaMikdash? Tudo Kadosh, em relação sacrifício, korban, coisas que dentro são... Dentro da casa, alguém fala, quem mandou você pegou, quem mandou você pegar? Não, casa não tem... A transgressão de Meilá, esse pecado limol, é só em relação a coisas santas, do Shem do Beit HaMikdash. De qualquer coisa é Kadosh, né? Mas em geral, o que é Kadosh? O que está santificado? São coisas que estão no Beit HaMikdash. Então, digamos que a gente sabe que tem instrumentos, lá tem garfos no Beit HaMikdash para usar lá, para virar no korban, etc.
tem uma pazinha lá para tirar as coisas, etc. Tudo isso que está no Beit HaMikdash, se a pessoa pegar e usar para casa na casa dela, ela está transgredindo essa proibição da Torá de Meilá. Assim também, o dinheiro que ele falou que digamos, esse dinheiro eu vou comprar um corbá no sacrifício, ou já trocou de um sacrifício para esse dinheiro, ia comprar outro, não importa. Então ele usou esse dinheiro para alguma coisa, isso é a transgressão de Meilá. Em relação a isso, a gente aprende de Trumá, disso da colheita, por causa de uma Gzerá Shavá, de uma ponte que tem, está escrito duas palavras que estão iguais, e a gente aprende que aqui tem uma ponte, Het e Het, que do mesmo jeito que lá tem Shalia, na Trumá, na colheita você pode pedir para alguém, assim também na Meilá, quando você pede para alguém, e o cara está usando agora algo do Beit HaMikdash que você pediu para ele fazer, você vai ser o responsável, é uma exceção. A regra, En Shalia Lidvar Averá, que não tem Shalia para fazer algum pecado. Pergunta agora a Gemara vai perguntar, então por que a gente não aprende desses dois para toda a Torá? Do mesmo jeito que você aprende que esses dois, que você aprende que também para haverá pecados tem Shalia, no caso de Meilá, aprende para a Torá toda. Isso que eu vou começar a estudar. Davi, qual o caso que você falou do Beit HaMikdash? Que pode fazer? Não, que responsabiliza quem enviou. Eu cheguei para você e falar, pega esse dinheiro e compra uma roupa para mim. No final, esse dinheiro, na verdade, ele já estava separado para comprar um corbá, um sacrifício no Beit HaMikdash. Você for na hora que você vai lá e compra, eu que te mandei, que estou transgredindo essa proibição da Torá de Meilá. Ah, tá. Não é você. Mas en shalia para fazer pecado em transgressões, normalmente quem faz é que é o responsável. Aqui é uma exceção, a gente aprendeu uma exceção. Tá? Isso que a gente terminou ontem falando sobre isso. Continua a Gemara, então a gente está 14 linhas de baixo para cima. Então a Gemara fala o seguinte. Sim. Benilaf Miná, fala Gemara. Vamos aprender daqui para toda a Torá. Fala Gemara, Mishum de'ave meilá veshlichut yad shnei ktuvim abaim ke'echad. Então, de novo, a gente está vendo uma regra. A Gemara fala assim, temos agora dois assuntos que nós vemos que o Shalia, ele não é responsável, quem é responsável é quem mandou. Qual é? Meilá, que a gente já viu, é uma transgressão, é um pecado que o responsável, quem vai se responsabilizar é quem mandou. E tem outro, a Gemara fala Shlichut Yad. O que é Shlichut Yad? Shlichut Yad é assim, quando eu chego para uma pessoa e falo, guarda para mim esse meu relógio. Você pode usar? Guardar. Eu falo para você, eu quero que você guarde o meu relógio. Você pode usar? É proibido você usar. No momento que você, na verdade, você usar algo que eu pedi para você guardar, você está roubando. Sim? Então, fala Gemara assim, então, isso aqui é um assunto que está escrito na Torá, a gente vai ler daqui a... claro. Claro que ela... Não, o problema é o seguinte, agora, no momento que você já começou a usar, você vai se responsabilizar por mais coisas que um simples guardião estava responsável. Se eu chego para você e falo assim, guarda para mim esse relógio. Você fala, de graça? Eu falei, de graça. Tá bom, de graça eu vou guardar. O que acontece se alguém vai lá e rouba a tua Hazi Shalom, rouba lá o lugar onde você já tinha deixado o relógio e levar o relógio? Você está fazendo trabalho para ele? Tá fazendo favor para ele, você não tem culpa. Você não tem culpa. Então você está patur, está isento. Tá, isso tem outras marotas que aprendem isso, está isento. Ok. Agora eu vou falar outro caso para você. Se eu chego para você e falo, você pode guardar para mim? Aí você fala assim... Aí você chega e fala assim, não, posso guardar, mas eu quero 100 reais por dia para guardar. Tá bom, vamos falar 10 reais por dia, não importa. Eu tô trabalhando. Aí você está trabalhando. Aí vai lá, alguém rouba aquilo.
Aí você tem que pagar. Um shomer sahar, alguém que está guardando, que ele recebe por isso, ele está hayav begneivá ve'aveidá. Ele está obrigado a pagar em caso de gneivá e roubo, ele está obrigado, ele é responsável. Então agora vamos ver o caso. Eu pedi para você guardar para mim, de graça. Mas você, no momento que você vai lá e começa a usar, você já está roubando. Então seu status muda. E se depois alguém vai lá e rouba também, ou você próprio, né? Você já está usando, já é considerado roubar. Você já é o super responsável por isso. Agora, veja que acontece alguma coisa totalmente sem você inesperado, e acontece a coisa quebra, alguma coisa assim, você passa a ser o responsável total. Ah, mas eu era um guardião gratuito, eu era um shomer hinam, eu guardava de graça. Você, no momento que você começou a mudou teu status para ladrão, ou você está usando o que eu pedi para você guardar, você se responsabiliza por mais coisas, tá? Porque mudou teu status. Então, a Gemara fala, nesse assunto se chama Shlichut Yad. Shlichut Yad é você lançar sua mão sobre aquilo que você estava guardando. Shloach Yad é você usar o que você estava guardando. Então, nesse assunto, fala a Gemara, a gente aprende também que tem o responsável, que a gente vai falar ainda o caso, qual é quem mandou você fazer. Aqui também a gente encontra essa exceção de Shalia para Averá, que tem Shlichut, que vai ter considerado o responsável quem enviou, e não quem fez. Nesse assunto a gente vai encontrar também. A gente ainda vai falar sobre isso, mas a Gemara fala rapidamente uma frase. Ela fala assim, temos dois assuntos que nós encontramos, que o responsável é quem envia num pecado, numa Averá. Então, no momento que são dois assuntos que tem na Torá, por que a Torá veio ensinar dois assuntos? Se era para falar que tem toda a Torá, essa regra, que tem Shlichut, que dá para você mandar alguém fazer e ser responsável por isso, em uma Averá e um pecado, então se fosse para ensinar, bastaria um caso. No momento que tem dois casos, isso vira uma exceção. Por que a Torá escreveu assim, dois casos separados? Para falar para a gente que só são esses casos e o resto é exceção. Isso é uma regra que a gente já falou várias vezes aqui. Isso que a Gemara vai falar aqui. Mishum de'ave meilá v'shlichut yad shnei ktuvim abaim ke'echad v'chol shnei ktuvim abaim ke'echad en melamdim. Então tem uma regra. Dois ktuvim, dois lugares também escritos, abaim ke'echad, os dois vão ensinar a mesma coisa. En melamdim, isso quer dizer que isso é uma exceção, não se aprende para toda a Torá. Então vamos só para fixar aqui essa regra que a gente está falando, vamos deixar fixo aqui esse aqui. Shnei. Sem certeza que tá. Shnei ktuvim abaim ke'echad. Shnei ktuvim. Dois, o que é ktuvim? Psukim, dois assuntos. Abaim, que eles vêm. Ke'echad. Que errado é como um só. O que quer dizer eles vêm como um só? Eles vêm ensinar a mesma coisa. No momento que vem ensinar a mesma coisa, não se aprende para toda a Torá, vira uma exceção. Então, en melamdim. En melamdim. Não se ensina. Não se ensina para o resto da Torá. Tá? Isso aqui é essa regra que a Gemara fala. Que esses dois assuntos aqui, Terumá e esse assunto de Shlichut Yad. O que é Shlichut Yad? Terumá a gente já sabe o que é. É da colheita, é da para o Cohen. Para o Cohen, só para escrever assim para o Cohen para a gente se lembrar. Então a Trumá que é para o Cohen. Calma, desculpa. Meilá, que na verdade a Trumá a gente aprendeu a Meilá. Trumá não é pecado, não é Averá. Então vamos apagar isso aqui. A gente acabou de falar de Trumá, mas não foi para falar como exemplo que não tem. Que é uma Averá, porque a gente aprende daqui da Trumá. A gente aprende para Meilá. Você lembra? Cheio de palavra nova aqui, né? O que é Meilá? É aquela transgressão de utilizar... Tá? Coisa sagrada. É isso? É, isso. Isso é tipo estar profanando algo sagrado. Usar uma coisa para usar um garfo do Beit HaMikdash para você comer, você está profanando algo sagrado, essa proibição.
Então vamos chamar isso? Meila. Limol, né? O verbo de fazer isso. Então, profanar. Então, essa aqui é um caso. O que a gente aprende daqui? Isso aqui é contra essa regra aqui de cima. É uma exceção. Normalmente a gente fala que não tem shalia lidvar haverá. Um exemplo que não tem shalia, um roubo comum. Um roubo comum não tem shalia lidvar haverá. Então isso aqui é uma regra. Isso aqui é um exemplo de el shalia lidvar haverá. Estão entendendo o que é el shalia lidvar haverá? Não tem, você não tem como fazer, ninguém é teu enviado para fazer um pecado. Ou seja, eu chego para você e falo, rouba aquela pessoa, aí você vai lá e rouba. Quem vai ser responsável? Você mesmo. Você. Por quê? Por causa dessa regra. Não tem shalia para fazer uma transgressão. Então você é o responsável. Agora, então roubo comum é um exemplo disso. Mas tem, a Gemara fala, começa a ver, tem exceções. Quais são as exceções? Meilá. Profanar algo sagrado. Quando eu peço para você, pega esse dinheiro do Beit HaMikdash e compra para mim uma roupa, essa é a transgressão. Quem vai estar transgredindo? Você que comprou ou eu que pedi para você comprar? Então a gente aprende que isso aqui é uma exceção. Quem pediu é a pessoa que vai transgredir, vai ser o responsável. Então é uma exceção. Segunda exceção que tem... E o outro não é nada. Agora, O outro não sabe pedir. Como que vai saber o dinheiro? Não, mesmo que eu não sei, ele não sabe. Nós dois transgredimos isso sem querer. Existe o status de transgredir algo sem querer também. Isso é puro de propósito. Tá? Então, de qualquer forma, outra coisa é o seguinte, é aquela pessoa aqui, ela... Esse guarda, a gente não falou o caso ainda, vamos falar. Então o caso é o seguinte, a pessoa chega e pede para... como a gente falou, você pediu para eu guardar algo. Então eu não posso usar. No momento que eu uso, eu começo a roubar isso. Agora, de vez de eu usar, eu estou guardando e eu peço para o meu amigo usar. Eu falo, não, vamos... Gasta aí isso aqui, tá? Usa isso aí. É uma coisa perecível. Hã? Não, você qualquer coisa, no momento que você, um carro. O cara pede pra eu guardar os livros dele. Não, um carro. Eu não posso ler? Livros tem outra regra, tá? A gente sabe, tem uma regra que os poskim falam, os legisladores escrevem sobre livros, que qualquer Yudi quer que o outro use e tal, o livro de Torá ou não, começa a avaliar isso. Se há algo tefilin, você deixa tefilin na sinagoga, será que você chegou assim desesperado, não botou tefilin hoje, chega na sinagoga e vê um tefilin de alguém? Será que você pode chegar lá e botar? Pode. Ah, mas você está usando uma coisa de alguém. Pediu pra ele, mas pediu. Ele não está aqui para pedir, você não sabe nem quem é. Você chegou em Israel, numa sinagoga e tal, não está tirando do local. Não está escrito na Alahá, que tefilin, qualquer Yehudi, não se importa que um outro Yehudi vai botar o tefilin dele. O que vai acontecer já com o tefilin? Vai botar... Mas ele pode pedir alguém na ele sai na rua, cai chuva. Não, cara, Foi estar com o cabelo molhado. Você sabe que você está normal. Então, normalmente, é óbvio que vai ter aquela pessoa mais delicada, que se importa com tudo, que aí não tem fim. Mas você sabe, você chega aqui, você não sabe de quem é esse tefilin. Você pode usar? Pode usar. Tá bom? Porque os posquinhos escrevem que normalmente uma pessoa não se importa com isso. Mas se eu posso entrar na sinagoga, viu o tefilin, posso sair botando? Não. O que você vai fazer? Aí chega o dono, vai me ver. Não, você está na hora da tefilá. Você está na hora de shaharit. Você chega 10 minutos antes, pega o tefilin de alguém e põe. Aí não, porque o cara vai chegar para usar. Você chegou não sei por que, 11 da manhã na sinagoga. Então... Não tem chamar lá, não tem. Não se dirige alguém lá da sinagoga. Não tem ninguém, você chegou agora. Você chegou 1 hora aqui na sinagoga, você não encontrou ninguém. Você chegou assim e você quer ver um tefilin aqui. Agora está acabando o tempo, você está perdendo esse tempo. E aí chega ele para fazer mitzvah, e aí como fica? Ele chega em cima que eu estou fazendo mitzvah. Tira, dá pro dono, tudo bem, mas a gente está numa casa normal, não vai acontecer isso. Tá bom? Mas isso aqui a gente está só aproveitando aqui para falar mais algumas leis. O assunto aqui era outro. O assunto aqui eu deixei... Guarda o meu carro, você pode deixar o meu carro na tua garagem? Posso. 10 minutos depois eu vou ver o o carro tá lá no André com o carro lá dando uma volta. E aí alguém vai lá e para ele, aí você para no sinal. Você para no sinal, sai para tomar alguma coisa, um pouco, você vai ver alguém que também teve a mesma ideia que você e levou o carro. E agora? Agora você é o responsável. Agora você não fez isso. Você falou pro Davi fazer isso. Ah, pega a chave aí, dá uma volta com ele. Será que o cara sabia, cara? Agora quem é o responsável? O responsável é você que falou para ele fazer isso, ou
Ou Davi, então a gente aprende que aqui é uma outra exceção. Que o responsável é quem mandou. Então, uma exceção. Normalmente a gente fala que não tem um enviado, uma pessoa para fazer o pecado, sempre quem fez a transgressão é o responsável. Aqui, guardar e roubar, nesse assunto, é outra exceção. Fala, Gumará, se são duas exceções, por que a gente não vira isso uma regra? Por que a gente já não fala para toda a Torá que sempre o responsável vai ser quem mandou? Aí a Gumará fala essa regra aqui. Quando tem dois assuntos da Torá falam a mesma coisa, é para falar que isso é uma exceção, não é uma regra. Se ela quisesse falar que é para toda a Torá, bastava escrever ou aqui, e a gente já aprendia para toda a Torá, inclusive para esse caso. Digamos assim, a Torá ia escrever nesse caso, e aprender para toda a Torá, inclusive para esse, tudo bem. Já que a Torá foi cuidadosa de escrever nesse caso também, nesse caso, alguma coisa aqui, ela veio dizer que é uma exceção. Que nos casos normais não é assim, não são assim, nesses casos vão ser, tá bom? Então isso que o Gumará está falando agora, vamos ver. Não aprende para toda a Torá. Vamos lá. Mas se escreveu guardar e roubar, guardar é roubar. Não, e roubar. É que tem que ter... depois que o cara está guardando, depois que estava apagado... Depois que o cara está... É esse assunto aí, vamos lá. Guardar é roubar, guardar é roubar. Vamos lá. Não, é o que estava escrito antes que a gente já falou. Vamos lá, vamos continuar. Venilav minei mishum de'av milav shechutiad, fala Gumará, shnei ktuvim abaim kechad, vechol shnei ktuvim abaim kechad, en melamdim. Todos dois ktuvim que vêm como um, eles não se aprendem, é uma exceção. Tá? Então continua Gumará. Meilá. Da onde nós sabemos que Meilá é o responsável, é quem enviou? A de Amran. Porque a gente já falou sobre isso. Shlichut Yad, o que é esse caso de Shlichut Yad, de utilizar algo guardado? Mai, qual é o caso que a gente aprende daqui? A gente já falou resumido que o responsável é quem mandou ele usar o carro, né, no nosso caso. Só que a Gumará pergunta, onde está essa fonte disso? Fala Gumará, Detania, tem uma braita. Alkol devar pesha. Então, na paraxá de utilizar, de guardar, a gente vai abrir aqui na Torá, ela tem essas palavras, Akol devar pesha. Vamos ver onde está escrito isso. Está escrito em Shemot, Parashat Mishpatim, capítulo 22, Kavbet, Pasuk Tet, Pasuk 9. Vem a Torá e fala assim, Vav, vamos começar. Quando o homem der ao seu, está escrito na Parashat Mishpatim, Pasuk Vav. Quando o homem der ao seu companheiro dinheiro ou objetos para guardar e forem furtados de sua casa. Se for encontrado o ladrão, pagará o dobro. Se não for achado o ladrão, chegará-se ao dono da casa, aos juízes para ser julgado. Quer dizer, quem estava guardando, ele vai ser cobrado sobre isso. E jurará que não meteu na mão na propriedade de seu companheiro. Agora, sobre toda coisa de delito, agora depois a Gumará fala, se ele, o que ele vai jurar? Ele vai jurar que não, olha o que ele vai jurar, que não meteu mão nas propriedades do seu companheiro, ele nem, loshalah yado, isso que a gente está falando, ele não utilizou, no momento que ele utiliza, ele começa a ser o responsável já pelo sumiço da coisa. Sobre toda coisa de delito. Então, sobre boi, asna, a Torá começa a falar vários exemplos. Tá? Então, essa palavra que está traduzida aqui, sobre toda coisa de delito, quais são as palavras em hebraico? Al-kol devar pesha, sobre todas devar. Davar pode ser palavras também. Então, fala sobre isso que a gente vai falar aqui, ó. Al-kol devar pesha, sobre todas as coisas de delito, sobre todas as palavras de delito pode ser também. Sobre esse assunto, Beit Shammai omri, lechayev ala machshavah kemaaseh. Beit Shammai, ele está sendo muito rígido aqui. Ele está falando assim, isso vem obrigar a pessoa que está guardando, tipo, no nosso caso, o André que estava guardando o carro, vem culpar ele do sumiço do carro, ala machshavah kemaaseh, sobre o pensamento dele, do mesmo jeito que culpa é sobre o ato. Ou seja, se o André pensou
em usar o carro. Eu vou descer lá pegar o carro. Ele estava pensando em fazer isso, já roubaram. O Beit Shammai fala, ele já é o responsável. Ele vai ter que jurar que ele não fez isso. Que ele nem pensou, ele não estava pensando em roubar esse carro. Tem gente que fala, tem uma discussão sobre isso aqui, sobre pensamento, se é pensamento mesmo, ou se é fala, ou se pelo menos ele falou. Tem gente que fala que precisa pelo menos falar, mas todo mundo não importa. De qualquer forma, isso o Beit Shammai aprende. O Beit Hillel discute, fala, não, se ele não usou, não considera. Só pensou, só falou, não importa, não considera. Ele não é considerado que ele não vai ser responsável. Mas o Beit Shammai fala que sim. O Beit Hillel eino hayav ad sheishlach bo yad. O Beit Hillel, ele fala não, ele só vai ser hayav, ele vai ser só obrigado se alguém roubar. E ad sheishlach bo yad, até que ele utilize a coisa. Sheneemar, como está escrito, im lo shalach yado. Está escrito na Torá, im lo shalach yado, se ele não utilizou. Yado, shalach yad, ele estendeu sua mão, usou. Então o Beit Hillel fala, Beit Shammai, como você pode explicar que até mesmo pensando em fazer algo, ou falando em fazer algo, pensando em utilizar o carro, ele já vai ser responsável se roubarem o carro? Deixa na Torá se ele utilizou o carro. Sim. Shalach Yador, fala o Beit Hillel. Como você pode falar isso? Amro Beit Shammai le Beit Hillel. Beit Shammai responde para o Beit Hillel. Ve'alo ne'emar al kol devar pesha, mas está escrito sobre todas as palavras de delito, palavras de transgressão. Tiver da Torá que basta falar, não precisa utilizar na prática. Amro lá em Beit Hillel é Beit Shammai. Falou Beit Hillel para o Beit Shammai, ve'alo ne'emar im lo shalach yado bemelechet reu. Então o Beit Hillel ele responde como ele responde atacando, na verdade. Mas está escrito se ele não utilizou. O Beit Shammai fala para o Beit Hillel, mas está escrito se ele não falou. O Beit Hillel responde, mas está escrito também se não utilizou. Está escrito os dois. Então ficou esse bate-boca aqui. Cada um trouxe uma parte. Cada um trouxe a sua defesa. Mas ninguém ainda explicou. Amru Beit Shammai le Beit Hillel, in ken al kol devar pesha lama li. Beit Shammai fala, então me responde, como você explica isso que está escrito na Torá, al kol devar pesha, sobre as palavras de transgressão? Essas palavras, então, são o quê? Fala. Falou, então, sobre o que está escrito isso na Torá? Se você não fala, eu explico daqui, que quando a pessoa fala que vai usar o carro, o cara que era para guardar o carro já fala que vai usar, mesmo que não guardou, já é o responsável se roubarem. Você não. Então o que você fala com isso que está escrito na Torá? Essas palavras que estão escritas na Torá, todas as palavras de transgressão. Que palavras são essas? Sheyachol, endi ela u. Fala o Beit Hillel, será que eu poderia pensar que só se ele faz tudo, trama tudo, faz tudo, utiliza o carro, etc., Amale avdo veleshlucho, mas se ele falou para o seu servo ou para o seu shalia, seu enviado, para usar o carro, etc. Minai, onde eu sei que ele é o responsável, uma exceção, né? Que o cara que mandou é o responsável para essa transgressão. Talmud lomar al kol devar pesha, do que está escrito sobre as palavras de transgressão. Que palavras são essas? Fala o Beit Hillel. Quando a pessoa, de vez de utilizar, ele é que está guardando o carro, no caso, ele, de vez de utilizar o carro, ele falou para alguém utilizar. Então, por isso, está na Torá sobre todas as palavras de transgressão, que até mesmo quando ele fala, e não foi ele que usou o carro, falou para outra pessoa usar o carro, ele também vai ser o responsável. Posso perguntar um negócio? Você falou em pensamento, agora você está falando em fala, porque tem uma discussão. Primeiro você pensa para depois falar. Pensar é uma coisa. Falar vai dizer que o cara está mais perto de fazer essa transgressão, né? Mas o pensamento também é uma transgressão. Aí que tá. Por isso que isso aqui é uma novidade aqui. Você tem noção de explicitar o... Não, por isso que tem gente que explica, porque está escrito na Gemara, Marshavá. Ele estava falando isso no começo. Aqui a Gemara usou a palavra Beit Shammai, ou Beit Lechayev ala Marshavá. Obrigar culpar ele pela Marshavá. Marshavá é pensamento. Tá, mas vamos saber o que ele tem que jurar. Isso que é Parashá da Torá. Ele vai jurar. A pessoa vai jurar que não usou. Segundo Beit Shammai, a pessoa vai jurar que não usou e que não pensou em usar.
Mas é muito rígido. Não, você jurar em vão, só ele vai saber que jurou em vão. Tem que servir no máximo de jurar. Olha o Urashi, olha como que o Urashi fala. Pra ele pagar, né? Ninguém vai saber. Ninguém está adivinhando nada, ele tem que jurar. Ele vai jurar, é fácil jurar, vai jurar em nome de Deus com a mão sobre a Torá. Acho que não é qualquer um que jura. Tem gente que, mesmo tendo certeza que não fez, muitos casos na história, muitas pessoas que tinham certeza que não fizeram, mas preferiram não jurar do que pagaram. Mas o pensamento... O Davi, o pensamento pode ser acelerar, Davi. Pode ser acelerar o pensamento. Não, existe... Tem dois tipos de pensamento. Doutor, tem dois tipos de pensamento. Um pensamento é você passar algum pensamento que você logo afasta esse pensamento da sua cabeça. Sim. Por exemplo... Um carro, você vê o Mercedes, fala, vou roubar esse carro. Não, pensa assim, vou roubar esse carro. Aí você não pensou em roubar, né? Você viu que é possível roubar. Não, agora, você tem dois tipos de pensamento. Tem aquele pensamento do cara tá sério, fala assim, não, ele planeja mesmo. Vou roubar aquele carro sim. Entendeu? Eu tô descendo agora para usar aquele carro. O cara decidiu. É que o cara tá assim, não sei o que, entendeu? Então, sobre isso que é... Olha o Urashi fala, Lechayev ala machaba, é interessante, o Urashi fala o aladibur, ou sobre a fala. Ele põe isso como ou, né? Tá, então... Deixa eu ver se tem uma guiaçá aqui, calma aí. Quer dizer, o cara fala, o cara quer dar uma voltinha no carro, significa que ele tá roubando o carro? Depende da machaba dele, não, depois quero que dá uma volta, ver o carro bonito, não. Então, se ele quer dar uma volta, ele não pode. Ele está guardando o carro. Mas tem pessoa por ver aquele carro ali, um Ferrari lá. Uma coisa é pensar quem me dera eu dei uma volta. Uma coisa é pensar eu vou dar uma volta. Isso não tem, não é isso. Não, ele vai jurar. Que ele não é que ele jurou que me dera dar uma volta, que ele planejou e aconteceu. Vai jurar que ele não planejou e alguém roubou, tá? Tudo bem, vamos continuar. Então a gente já viu que o Beit Hillel aprende daqui a lei do que está escrito palavras na Torá. Ele aprende essa lei que também pedir para alguém fazer essa transgressão, de utilizar algo que ele está guardando, ele é o responsável, quem mandou. Então pronto, a gente aprendeu a fonte do que a gente estava procurando. Por isso a Gemara trouxe isso. Aí aproveitando, né, a Gemara já continuou a ver como que quer explicar agora o Beit Shammai. Anicha le Beit Hillel, duas vezes para terminar a folha, está muito bom para o Beit Hillel. Ela, le Beit Shammai, demuk melei le aikra, bemachshava kemaase. Viramos a folha Mem Gimel Amud Aleph. Nilaf minei. Beit Hillel, Beit Shammai, desculpa. Você que aprendeu daqui, desse assunto, que pensamento, o cara pensou em roubar, já vai ser responsabilizado. Então daqui não tem uma fonte que uma pessoa que pede para alguém fazer uma transgressão, para uma outra pessoa fazer uma transgressão, que ele é o responsável. Não tem uma fonte. Para o Beit Hillel tinha uma fonte. Para o Beit Shammai não tem, que ele aprende outra coisa daqui. Então, no final da história, fica sendo que o único lugar que a gente... Para o Beit Shammai, não tem isso aqui. Né? Ele não aprende isso aqui, ele só aprende daqui. Então, só tem um caso da Torá, para o Beit Shammai, que a pessoa que pede para fazer alguém fazer uma transgressão, que ele é o responsável. Se é um caso da Torá, fala Guimará, um caso tem que aprender para toda a Torá. Por que não aprende para toda a Torá? A gente falou, quando tem dois casos, vira exceção. Quando é um caso, é para aprender para tudo. Então, para o Beit Shammai, que não tem esse caso é para o Beit Hillel, então, Beit Shammai, você tem que aprender para toda a Torá. Então, por que para você não deveria ter essa regra? Não tem sempre o responsável é quem faz a transgressão. Para você, Beit Shammai, tem que ser o responsável, sempre quem manda fazer a transgressão. Então, fala Agmará, está no Mem Gimel Amud Aleph em cima. Mishum de'avem meila vetvicha umachra shnei ktuvim abayim kechad. Tem um outro assunto aqui que entra no lugar desse caso que foi o Beit Hillel que aprendeu. Que caso? Tvicha umechirá. O que é Tvicha umechirá? Então a Torá fala, vamos ler aqui também na Torá,
Kafalev, Shmot Kafalev, Lamed Zayin. Kafalev, Lamed Zayin. Cadê? A Torá está falando agora quando uma pessoa roubou. Tem um caso interessante na Torá. Ó, vou ler, está escrito no Parashat Mishpatim também. Capítulo 22, passou por 27. 37, desculpa. Quando o homem roubar um boi, ou um cordeiro, e o degolar, ou vender. Quanto ele tem que pagar? Pagará 5 bois pelo boi e 4 cordeiros pelo cordeiro. Ele não tem que pagar um só que ele roubou. Se a pessoa rouba um boi, ele vende esse boi, e quando pegaram ele já tinha vendido o boi, então tem uma lei que ele tem que pagar 5 bois. Sabe? Só para a gente resumir essas leis de roubo, que também não é essa Gemara que trata sobre isso, mas uma pessoa que ela rouba algo e pegam ele roubando, não foi ele que confessou tal, ele, na verdade, não é roubo, foi furto, não sabiam que era ele. Né? A palavra mais correta para esses casos são furtos, que ele não... E pegaram ele sem ele confessar. Né? Quando é roubo assim, que ele mostra só a cara dele, todo mundo já sabe, não é o caso. O cara não apareceu, ele roubou por trás, tal, ele furtou. Então, quando é um roubo normal, sempre, se ele não confessa, pela lei da Torá, hoje em dia não se aplica isso, mas pela lei da Torá ele tinha que pagar o dobro. Tá? Então o cara vai lá e rouba o carro, se acham ele, tem que dar 2 carros pro dono. Tá? Isso é a lei normal da Torá, mas quando é um boi, são 5. Tá? Mas não é só que ele roubou e pegaram ele, isso não. Roubou e pegaram ele é o caso normal de furto, que são 2 bois. Tvarro ou Mahro. Ele continuou, ele já prosseguiu. A Gemara fala lá em Babakama de Shtalshabahet. Ele fez churrasquinho, vendeu, pá. Aí está, exatamente. Ele já fez shritá, ele já matou o boi para comer, continuou, ou ele vendeu. Se pegou ele depois, nessa situação, aí que tem que levar 5 bois. Tá? Então, isso aqui é uma paraxá da Torá, está escrito claramente essa paraxá Mishpatim. Tá? Então, fala Gemara sobre isso. Esse aqui é um exemplo. Agora, você não fez a shritá. Você mandou o André fazer a shritá. E agora? Você vendeu para o André. Ou você pediu para ele vender para você alguma coisa assim. Normalmente, você sabia? aí é uma exceção. Então isso que a Gemara vai falar agora. Que esse caso é uma exceção. Que a pessoa que mandou, ele vai ser responsável a pagar os 5 bois. Mesmo que não foi ele que fez a shritá. Mesmo que ele é shochet. Mesmo que ele sabe fazer abater. Mas não foi ele que fez, ele pediu para alguém fazer, é uma exceção que ele vai ser responsável por pagar 5 bois. Então a Gemara fala para o Beit Shammai, em vez do caso de pedir para alguém usar o carro, né, no caso de picador de shlichut yad, aquilo que a gente falou antes, de utilizar, vai ter um outro caso. O Beit Shammai vai ser esse caso quando o cara rouba o boi faz a shritá, mesmo que não foi ele que fez a shritá, mandou alguém fazer a shritá, bater, ou mandou alguém vender, alguma coisa assim, ele vai ser responsável a pagar os 5 bois. Então fala Gemara, então daqui são 2 casos, e aí já vai vir exceção, então ficou bom para o Beit Shammai também. Então, fala Gemara. Vamos ler de novo a primeira linha aqui. Mas são 3. Aí vão ser pro Beit Hillel, vão ser 3 casos. Se o Beit Hillel é primeiro, não tem problema, também é exceção. Quanto mais, a partir de 2, por que a Torá escreveu? Porque são exceções. Entendeu? Isso não é difícil. A princípio o Beit Hillel, ele pode aprender isso aqui também daqui, não tem problema. Tá, vamos ver. Fala Gemara de Ave Meilá, Tvichá ou Mechirá. Meilá é o primeiro caso. Agora, Tvichá é fazer a shritá, abater. O Mechirá, vender. Shnei Ktuvim abayim kechad. De novo, essa regra que a gente já escreveu aqui. 2 psukim que vem ensinar uma coisa. Bechol Shnei Ktuvim abayim kechad. Ein melamdim. E todos 2 psukim que vem ensinar a mesma coisa, não aprende para o resto da toda a Torá. De novo, a Gemara pergunta. Meilá Hade Amram. Meilá a gente já falou o que é. É aquela pessoa que utiliza alguma coisa do Beit HaMikdash, então pede para alguém utilizar por ela, manda comprar, etc. Uma roupa, por exemplo, do dinheiro. Isso a gente já falou. Tvichá ou mechirá, agora abater e vender, mai. Qual é o caso?
Amarkra, está escrito na Torá, Utvachó ou Mcharó. E abateu ou vendeu. Ma mechirá alede acher, do mesmo jeito que você vende através de para outra pessoa. Sim. Avtvicha. Avtvicha também assim, o abater também pode ser também através de outra pessoa, uma terceira pessoa. Avtvicha alede acher. Devei Rabi Ishmael. Rabi Ishmael aprende isso daqui. Então, segundo Rabi Ishmael, você vê que mesmo que você manda um shalia fazer a shechita, o abater, quem vai ser responsável será o ladrão que roubou antes, né, o boi. Ele vai pagar 5. Então, a gente vê daqui essa exceção, que não tem shalia para fazer que normalmente, apesar que normalmente não tem shalia para fazer o pecado, aqui tem shalia. Aqui o cara serve como o braço maior da pessoa, do ladrão. Ele vai ser o responsável por ter feito também o abater aquele boi, mesmo que não foi ele que abateu, ele pediu para alguém abater. Dever Rabi Ishmael. Desculpa, vamos lá. Depende se a pessoa se o Shilia sabe ou não sabe. Independe. Não, independe. Shalia chutava o cara. Independe. Calma, Shalia pode ser chutado o cara. Pode? Porque eles roubaram juntos? Não, o cara roubou e diz, roubei e vão rachar isso aqui. Tem que analisar o que acontece. Roubei, vão rachar, quem vai ser o responsável? Entendeu? Pode ser que vai ser o responsável, como a gente está falando. O cara que fez, né? Mas tudo bem. Isso aqui, quando ajudar a Babacá, mas se Deus quiser, a gente vai, se Deus quiser, vai falar sobre isso. Vamos lá, Linés. Dever Rabi Ishmael Tana o lerabot et shaliach. Desculpa. Então, a primeira ideia foi estar na cama. O Rabi Ishmael ele fala o seguinte: o lerabot et shaliach. O Rabi Ishmael fala, tem um o a mais aqui. Os o's aqui não precisavam. Tá, a Torá estava escrito Kignovi Shor. Podia estar Ose, Vetvachó, e fez a escrita o Mecharó, ou vendeu. Por algum motivo, o Rabi Ishmael fala sem esse o, se botasse o e, já dava para entender que são casos distintos. Por que dá para entender que são casos distintos? Vamos entender. Está na Torá, o cara foi lá, roubou, e ele fez a escrita ou vendeu. Então tem que ser dois casos separados. Por quê? Não pode ser que ele vai vender e depois vai fazer a escrita. Ele já vendeu. Então quando a Torá fala de escrita e vender, o Rabi Ishmael fala, dá para entender aqui que são dois casos. Ou faz a escrita ou vende. Se dá para entender, o ou não precisa dele. Então tá a mais. Então esse ou vem acrescentar alguém, vem acrescentar o shaliach, se ele manda alguém fazer isso por ele. Assim fala o Rabi Ishmael. Dever Rabi Ishmael. Dever riskatana, o risk ele aprende de outra palavra, tachat, lerabot et shaliach. Da palavra tachat que está a mais no pasuk, vem acrescentar o shaliach. Vamos ver onde está a mais. Está escrito na Torá, kignovish, né? A gente já falou aqui, falamos em português aqui, kignovish, shor, ose, utvachó, omecharó, hamisha bakar yeshalem tachat ashor, 5 bois vai pagar pelo tachat ashor, pelo tachat que é pelo boi, Verbat son, e 4 cordeiros tachat aser, pelo cordeiro. Esse segundo pelo aqui tá a mais, tá de novo tachat ashor, já sei que é um pelo outro, não precisava escrever. Então o Risca fala daqui a gente vai acrescentar o shaliach. Como tem uma palavra mais de Torá, vem aprender mais alguma coisa, que se ele pede para o shaliach, para o enviado fazer isso, ele também vai ser o responsável. Ok? Então vamos deixar aqui hoje.